Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. E hoje eu resolvi selecionar algumas perguntinhas que eu pedi lá no Instagram para responder aqui. Confesso que não sou uma pessoa muito de Instagram, não gosto muito daquela rede social, mas estou lá também, se quiser me seguir. Vou selecionar aqui algumas perguntas e a primeira é como você tem ideias para livros, e eu vi que tem uma parecida que é de onde você tira tantas ideias para escrever. Acho que quando você é uma pessoa criativa, ideias não faltam. Eu sempre tive muitas ideias de muitas coisas, mas conforme eu fui desenvolvendo o meu método de escrita, desenvolvendo as coisas, aí as ideias foram surgindo cada vez mais. É como se fosse um músculo. Quanto mais você exercita ele, mais ele se mantém ativo. E acho que também tem um equilíbrio entre consumir coisas e produzir coisas. Esse equilíbrio que nem eu mesma ainda achei o equilíbrio perfeito, sabe? Que se você tem que consumir coisas, você tem que ler livros para escrever livros, você tem que consumir aquilo que você vai produzir. Só que se você consumir demais, acaba tendo um certo esgotamento e você não consegue criar suas próprias ideias também. O melhor momento para vir ideias ou é em sonhos, ou é de noite quando você tá pronto para dormir, ou é no chuveiro. Realmente em momentos mais relaxantes, assim, que você não tá pensando muito, você só vem a ideia. E também eu tenho muitas ideias porque eu estudo muito, eu estudo mitologias, eu estudo a história do nosso mundo, assim. Eu tiro inspirações de vários lugares, eu sempre estou buscando inspirações, eu sempre estou tentando consumir coisas que me deixam inspirada para criar, porque tem certas coisas que a gente consome que, assim, que não dá inspiração, que faz a gente estar bem longe de criar. Então eu procuro ter um equilíbrio entre coisas que eu consumo, assim. Meio que como comida mesmo, sabe? Se você só comer fast food, isso não vai fazer bem pra sua saúde. Mas você não precisa comer só verduras. Você pode equilibrar uma dieta. Não sei se deu pra entender direito, mas às vezes algumas ideias vêm. E se tal coisa acontecesse? E com esse poder, o que eu poderia fazer com tal magia? Ou então ouvir uma música e tá muito inspirada, tipo, eu escrevi um livro inteiro quando eu ouvi uma música e me veio a história inteira dos personagens, e eu escrevi um livro inteiro por causa de uma música. O segredo é anotar todas as ideias, mesmo as que não são boas, mesmo as que provavelmente nunca vão virar nada, mas anotar num caderninho todas as ideias. Isso combina com a próxima pergunta, que é como uma ideia pode se transformar em um livro inteiro. Vou confessar que às vezes é uma ginástica mental você ter que pensar assim, em todo um conceito e preencher todas as lacunas de um livro inteiro baseado em uma ideia. Mas dependendo de como a ideia vem, às vezes a ideia vem de um simples conceito de um personagem. Às vezes a ideia vem de uma história, que nem eu falei, da música. Tinha um conceito que eu queria seguir com aquela música. Só que eu tinha que preencher outras lacunas que a música me deu, a dinâmica dos personagens. E agora o mundo que eles estão. O que está acontecendo. No meu processo, geralmente eu vejo qual é a ideia que está conversando comigo naquele momento e deixo ela fermentando assim na minha cabeça. Eu pego um caderninho verde, que eu tenho um caderninho verde para cada história nova que eu vou escrever, e aí eu vou anotando tudo que vem de novo, enquanto eu tô pensando naquela ideia. Eu tô tentando desenvolver aquela ideia na minha cabeça para ver se vai dar certo. Conforme vem vindo coisas novas, eu vou anotando essas coisas, tipo, ah, no capítulo tal ela tropeça. Ah, mas no capítulo tal a consequência desse tropeço vai acontecer. Ah, mas no capítulo tal. Tô dando exemplos bem bobos porque eu não quero dar spoilers dos meus livros, mas é mais ou menos isso. Em geral, eu já desenvolvo mais ou menos o plot twist, se vai acontecer alguma revelação, e aí eu vou pensando em como dar pistas ao longo da história, e aí eu vou desenvolvendo tudo isso. E quando a ideia já tá bem cimentada na minha cabeça, eu já tenho mais ou menos uma noção de como vai ser esse livro, aí eu vou pra desenvolver a ficha da personagem principal. Ali eu tenho mais certeza de como ela é, do qual é o passado dela, do que ela vai enfrentar, de como é a vida dela em geral. E depois disso eu vou desenvolver um outline que pra mim eu coloco os capítulos, o nome dos capítulos e mais ou menos uma ideia do que vai acontecer, mas sem deixar muito restrito, porque eu também quero descobrir um pouco da história. Eu sei o que vai acontecer do começo ao fim, eu vou desenvolvendo os capítulos, mas eu gosto de um pouco de surpresa. Outra pergunta é: como é seu processo para começar um livro novo?
Como eu falei, tem toda essa parte de desenvolvimento da ideia. Eu vou pensando no livro, eu vou pensando nos personagens, tudo. Eu vou desenvolvendo o meu outline, que eu escrevo todos os capítulos que vai acontecer na história num caderno ali. E às vezes eu dou 1 ou 2 dias pra cimentar aquela ideia, assim, depois de escrever o outline, depois de escrever tudo certinho, aí eu vou escrevendo alguns detalhes, tipo, nossa, seria legal tal detalhe. Mas como eu falei, eu me deixo um pouco livre pra descobrir o que a história quer me contar. Que nessa primeira versão eu quero só descobrir quem são esses personagens e qual é essa história. Depois eu vou arrumar, ver se tem furos, tudo. Então, pra mim, começar um livro novo, os primeiros capítulos são mais difíceis, porque você nem sabe o que tá acontecendo, você nem sabe onde você tá direito. Por mais que você planeje, você tá ali num documento no Word totalmente em branco, cabe a você criar tudo. Então, quando vai indo pro meio, quando vai passando uma série de capítulos assim, você já vai entrando no ritmo assim, quando eu vejo, já chego no final em outro ritmo. Começar é sempre difícil, mas eu mantenho na minha cabeça que aquela história precisa ser contada. E eu preciso saber qual é aquela história antes de editar, antes de saber se eu vou publicar aquela história, porque eu escrevi histórias que eu pretendo nunca publicar na minha vida, mas que eu acho que foram necessárias tanto para o meu desenvolvimento como escritora, como pessoa. Que cada livro meu me ensina algo. Então, eu tenho a ideia, ou eu pego uma ideia que eu anotei já, eu tenho uma planilha com todas as minhas ideias, assim, bem organizadinho tudo. Eu vou pensando naquela ideia, vou desenvolvendo aquilo, vou germinando aquilo, aí eu escrevo o meu outline. E aí, quando eu chego nesse processo, eu já tô tão pensando naquela história que eu preciso escrever, que eu preciso colocar ela pra fora. Tem 2 perguntas aqui que eu achei interessantes, que são uma, você só tem um gato, e outra que é só pra dizer que seu gato é lindo. Acho que isso se deve muito à foto que eu coloquei pra caixinha de perguntas, estava o meu gato, o Chantilly. E não, eu não tenho só o Chantilly, vocês podem ver alguém que tá atrás de mim. Eu vou colocar alguns clipes aí dos meus gatos. Chantilly é o gato branco que fica aqui dentro de casa e a gente pegou ele bem pequenininho, a gente salvou ele dos cachorros. A personalidade dele é totalmente caos. Ele gosta de destruir as coisas. Ele gosta de subir na minha estante e derrubar tudo que tem. Ele não gosta de carinho, ele não gosta de pessoas, ele não gosta de gatos. Mas a gente ama ele do jeitinho que ele é. Mostrei também aqui esta moça, que é a Cacau. E a Cacau tá comigo há uns 8 anos e, tipo, a minha companheira, a gente faz tudo junto. Ela tá sempre junto comigo quando eu tô escrevendo. Quando eu sento pra escrever, ela já pede pra subir no meu colo automaticamente. É a minha cão autora. Ela tá sempre comigo, ela é um amor, ela é muito inteligente. Tudo que a gente ensina pra ela e até o que a gente não ensina, ela aprende. Ela só também é um pouco antissocial. Mas aí também eu também não sou sociável, então 2 outros gatinhos que eu mostrei aqui são a Berinjela, que é a gata preta e branca, e o Oreo, que é o pequenininho. A Berinjela é a gatinha mais doce, mais carinhosa e mais fofinha que você possa imaginar. Só que, como ela é um pouco selvagem, ela é um pouco assustada. Então, quando chega gente de fora, assim, ela some. Ela se esconde, assim, até no forro. Mas quando tá só a minha família aqui, a gente tudo, ela é muito carinhosa e muito doce. Já o Oreo, ele também é bem desconfiado. Eles são todos desconfiados por causa da mãe deles, que a mãe deles é uma gata de rua, assim, que a gente trata. Mas ela é bem selvagem, a gente nunca nem conseguiu pegar ela, né? E eles ficam no nosso quintal, eles não são de sair muito, quase nunca saíram daqui. Aqui é bem seguro pra eles. O único cachorro que tem por perto é o nosso mesmo, que já tá acostumado com eles. A Cacau, mesmo que não tenha convivência direta com eles, ela olha pra eles pela porta e ela ama eles, ela ama a Berinjela. A relação da Cacau com o Chantilly é meio complexa. Eles são assim, cão e gato. Ela gosta de implicar com o gato porque ela não gosta de bagunça, ela não gosta que mexam nas coisas dela.
Então ele vai lá mexer nas coisas dela e ela fica muito brava. Só que aí de tarde, na hora da soneca deles, eles vão juntos dormir. E a gente até tem outros gatos, mas são os gatos da minha mãe e eu posso mostrar em outro vídeo. Mas dentro de casa, só essa mocinha aqui, a Dona Cacau e o Chantilly. Outra pergunta é como é o processo até a história ser definida. Achei legal falar sobre como eu escolho as minhas ideias. E é meio que mais as minhas ideias me escolhem. Eu passo muito tempo pensando, eu passo muito tempo imaginando, eu passo muito tempo imersa em histórias. E mais ou menos eu vou vendo a vibe, eu vou conhecendo. Hoje em dia eu tenho uma ideia muito melhor de como eu sou como escritora, a mensagem que eu quero passar, o que combina comigo. Antigamente eu aproveitava muito mais qualquer ideia, tipo, eu escrevi vários livros de romance já, mas como eu vejo hoje, eles não combinam comigo, não combinam com a minha estética, tudo não combinam com o que eu quero passar. Então, esses livros estão escritos, mas nunca vão ser publicados. Hoje em dia eu tenho uma curadoria melhor de ideias, tentar escrever livros mesmo que tenham mais potencial de combinar comigo. Então eu deixo várias ideias se desenvolverem, eu penso em várias coisas, eu anoto todas essas coisas e eu vou pensando no que essa história significa pra mim, no que esses personagens significam pra mim. E conforme eu for me encantando com os personagens, com a história, com alguma coisa que eu quero contar, aí eu vou desenvolvendo e vou falando, não, essa ideia vale mais a pena. Essa ideia vai ser a próxima que eu vou escrever. Assim, vai casando eu com a história, a gente vai se escolhendo, a ideia me escolhe, eu escolho a ideia. Às vezes não me prendo tanto numa ideia inicial, assim, que eu tive, tal história vai ser assim. Mas conforme eu vou desenvolvendo, ela pode ser outro tipo de coisa, ela pode ter outros níveis de coisas acontecendo. Ela pode ser mais complexa do que isso, ou pode ser menos complexa que isso. E aí eu vou adaptando as ideias de acordo com o que eu vou pensando. A escrita não é uma coisa que acontece apenas quando você está se escrevendo. Ela acontece antes, ela acontece depois. Antes de colocar uma ideia no papel, eu já desenvolvi bastante essa ideia na minha cabeça. Eu já desenvolvi ela em papéis, algumas histórias eu escrevo mapas mentais, assim, de coisas importantes que eu quero que aconteça. Eu pesquiso certas coisas, tipo, para fazer um sistema de magia. Eu escrevi uma vez um sistema de magia baseado em espelhos. Eu pesquisei imensamente sobre magia baseada em espelhos antes de iniciar essa história, porque eu queria ter uma base nesse conhecimento para poder desenvolver a história. Claro que, apesar de planejar muito, apesar de ter uma linha assim que eu sei, eu estou vendo o que vai acontecer do começo ao fim, eu deixo certas coisas em aberto, eu vou descobrindo certas coisas, eu modifico certas coisas. Se eu acho que não tá combinando com a história, o planejamento que eu fiz, eu modifico, eu mudo capítulos. Eu, às vezes, descubro uma coisa muito importante que vai acontecer na história, então eu vou modificar a história de conforme vai acontecendo pra chegar nesse final novo que eu quero chegar. Realmente as maiores modificações estão no meio da história, assim, porque eu tenho sempre uma visão bem definida do fim da história. Próxima pergunta é: quero saber mais como você chega na narrativa e escolhe personagens, lugares. O primeiro passo é sempre os personagens. A minha protagonista é sempre a primeira coisa que eu penso. Às vezes a ideia vem de outras coisas, tipo um sistema de magia, que nem eu falei, esse de espelhos. Mas aí eu vou pensando em como desenvolver uma protagonista nesse mundo. Porque minhas histórias falam de fantasia, falam de criaturas mágicas, falam de magia, tem romance, mas o meu foco principal sempre são as minhas protagonistas e o desenvolvimento delas. E conforme eu vou desenvolvendo a protagonista, o interesse romântico dela vai surgindo também com a história para combinar com ela, qual vai ser a dinâmica deles. Nem tudo você pensa assim, planejado, sabe? É meio que, eu às vezes falo que é meio mágico, porque você vai descobrindo muitas coisas. É você meio que olhando a história e descobrindo como é essa história, como são esses personagens. Nem tudo você tem uma escolha, sabe? Falo disso porque teve vezes que eu escrevi certos personagens que depois eu fui revisar e os personagens falaram pra mim: eu nunca faria isso. Por que você tá me fazendo falar isso? E aí é verdade, esse personagem não falaria isso, apesar disso fazer sentido com a história. Então eu modifiquei, porque aquele não era o meu personagem. E a construção nunca é de uma coisa de cada vez, elas vão vindo juntas
para construir intrínseco uma na outra. E aí eu vou vendo o mundo que essa personagem vive, como que funciona a magia. Às vezes, para dar um embasamento melhor, eu vou estudar certos tipos de mitologia. Ah, essa mitologia celta combina mais com essa história. Então eu vou lá estudar mitologia celta para ter ideias para compor essa história. Tipo, teve livros que eu escrevi baseado um pouco mais na mitologia egípcia. E aí eu fui pesquisar o Egito, fui pesquisar todas isso, desenvolvendo a personagem, entendendo o mundo que ela vivia. Claro que eu não me baseio 100% em mitologia nenhuma, eu gosto de criar as minhas próprias coisas, eu gosto de criar os meus próprios mundos, até por isso eu sou escritora de fantasia. Então eu tiro uma coisa ou outra de coisas que eu consumo para fazer um negócio meu. Um exemplo dos 2 livros que eu publiquei, A Guerreira do Éter e A Rainha do Éter. A ideia veio mais ou menos num sonho, assim, veio meio vaga, eu fui desenvolvendo, aí a Megra foi nascendo, aí eu fui desenvolvendo mais e mais a ideia, quem são os vilões, quem é esse mundo. Aí, conforme eu fui baseando a magia nos 5 elementos, e aí eu fui baseando os reinos nos 5 elementos. Tanto é que o mapa tem a ver com os 5 elementos, tem meio que uma estrela de 5 pontas no meio do mapa. Cada nome de reino tem a ver com um elemento. Cada nome de rei de reino tem a ver com um elemento. A primeira versão da história contou uma certa história e eu percebi que precisava desenvolver mais alguns aspectos, algumas coisas. E aí na segunda versão eu fui arrumando, fui entendendo mais aquele reino, como funcionava. Às vezes você cria um furo ou outro na sua primeira versão e você tem que corrigir na sua segunda versão. E aí com o tempo, escrevendo livros, estudando sobre, eu fui desenvolvendo a minha forma de contar histórias, a minha forma de escrever. Por mais que cada personagem tenha uma voz distinta, mesmo sendo em terceira pessoa, a maior parte dos meus livros são em terceira pessoa, é o que eu me sinto confortável escrevendo, assim. A terceira pessoa é a terceira pessoa que é mais grudada num personagem único. Às vezes eu escrevo mais de um ponto de vista, mas em geral é na protagonista que a gente vai focar. A narrativa vai se construindo baseada no que eu já gosto de fazer, na minha forma de contar a história, mas também na voz do personagem que eu tô escrevendo. Por exemplo, a personagem Megra, que eu escrevi nos 2 livros publicados, ela tem uma relação complicada com sentimentos, ela não sente, ela tem dificuldade de ler os sentimentos nas outras pessoas. Eu também tenho um pouco. Mas eu tive que basear a voz dela nisso, dela tentando adivinhar, dela tentando entender os próprios sentimentos. A protagonista do livro que eu estou escrevendo, ela tem uma inteligência emocional maior, ela sabe lidar melhor com sentimentos, mas ela tem coisas que ela não sabe lidar, como a Megra sabia. Então ela tem uma voz diferente. A Megra vivia num contexto de guerra, num contexto onde aconteciam muitas mortes. Ela, a próxima protagonista, é uma curandeira. É bem diferente, são mundos diferentes, são crenças diferentes. Questão de nomes, de lugares, de personagens, de livros, eu pesquiso muito. Eu passo muito tempo em sites de nomes de bebês. Eu vejo muitos nomes no Pinterest. E aí vai. É aquela coisa de casar ou não. Tipo, eu tô pensando na protagonista. Eu gosto de ter um nome pra protagonista assim que eu começo a pensar nela. Porque o nome casa com tudo. Você começa a ver a pessoa a partir do nome. Então eu vou pesquisar o nome, tipo, esse nome, mas esse nome não bate. Eu acho que esse nome não vai ser legal. Mas esse nome. Alguns nomes têm mais significado que outros. Outros é só tipo, nossa, casou com essa pessoa que eu tô pensando. É isso. Outros têm realmente um significado por trás do nome. Nome de reinos, eu sempre tô sofrendo pra fazer, porque eu quero algo diferenciado, eu não quero algo exatamente como a gente vê no mundo real aqui, né? Pra ter certeza que vocês entendem que é um mundo fictício. Mas ao mesmo tempo eu tento não complicar demais, apesar de complicar às vezes um pouco. Mas eu tento não complicar demais, porque ter um nome que a gente vê que parece que a pessoa bateu a cabeça no teclado não faz meu estilo. Então, às vezes eu pego palavras em outros idiomas, às vezes eu vou misturando algumas palavras, às vezes eu vou pesquisando coisas, pesquisando significados.
E assim vai batendo os nomes. Enfim, acho que respondi bastante perguntas. Acho que deu pra explicar um pouco sobre o meu processo também, que eu vi que vocês quiseram saber sobre o meu processo. Se quiserem, pode deixar perguntas aqui nos comentários. Quem sabe eu faça outro vídeo respondendo perguntas só do YouTube. Esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado. Deixa seu like que vai ser muito importante para apoiar meu canal. Se inscrevam para mais livros e arte e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!